Vencer a batalha pela justiça social. Como fazer com que as multinacionais paguem? Em 2016, os Panama Papers revelaram corrupção sistêmica, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal mundial. Eles mostraram como as empresas multinacionais evadem impostos ao transferir seus lucros de países onde os impostos são altos para paraísos fiscais, privando países de 500 bilhões de dólares em impostos anualmente. Apesar de tudo isso, o mundo offshore está cheio de vigor. Reformas estão a caminho, embora o progresso seja muito lento. A sonegação fiscal corporativa afeta países de baixa renda mais duramente e aprofunda a divisão entre ricos e pobres. O problema é que taxamos subsidiárias corporativas como entidades separadas, em vez de taxá-las como uma só entidade. E os impostos que elas pagam são calculados com base nos seus lucros declarados e não na sua atividade comercial concreta. Isso se chama preço de transferência, e quer dizer a transferência de lucros para jurisdições com imposto zero ou baixo, onde as empresas operam muito pouco ou não operam. As multinacionais distorcem os preços das trocas entre suas subsidiárias. Essas trocas costumam envolver propriedade intelectual e ativos intangíveis, cujos preços são difíceis de definir com precisão. As subsidiárias em países cujos impostos são altos pagam royalties ou taxas enormes às subsidiárias em países cujos impostos são baixos. Esses falsos custos fazem que o valor dos seus impostos fiquem bem menor. Por exemplo, nos Paradise Papers, jornalistas descobriram que a Nike estava transferindo vastas somas para as Bermudas, um local de imposto zero, e tinha registrado sua propriedade intelectual lá. A subsidiária das Bermudas cobrava royalties onerosos das subsidiárias da Nike do resto do mundo. É assim que a Nike acumula bilhões em lucros offshore. Os responsáveis são os paraísos fiscais corporativos. Porém, paraísos fiscais não são exatamente o que você imaginava. As listas de paraísos fiscais da OCDE e da União Europeia incluem ilhas tropicais como Guam e Trinidad e Tobago. Mas essas listas são muito politizadas e enganosas. Muitos países ricos também fornecem serviços de sigilo e paraíso fiscal corporativo e fazem de tudo para oferecer reduções fiscais às empresas. Bancos e escritórios de contabilidade e advocacia também ajudam as multinacionais a transferir seus lucros pelo mundo. O Reino Unido é o responsável número 1 do mundo. O seu poderoso setor de serviços financeiros está no centro de uma teia que se espraia pela rede de paraísos satélites do Reino Unido. Ilhas Virgens Britânicas, Bermudas, Ilhas Caimã, Jersey e Bahamas. Todas têm laços com o Reino Unido e estão entre os 10 piores paraísos fiscais corporativos. Os Países Baixos, Suíça, Luxemburgo, Singapura e Hong Kong também são participantes importantes. As multinacionais pagam somas enormes a escritórios de contabilidade para que eles organizem esquemas de sonegação fiscal. Essas firmas também fazem lobby com organizações e governos internacionais para que leis e tratados funcionem a favor dos seus clientes. As taxas de impostos corporativos vêm caindo desde 1980. Países estão competindo para oferecer subsídios generosos, incentivos fiscais e brechas às grandes empresas. A corrida só vai parar quando as alíquotas chegarem a zero. Os vencedores dessa competição são as empresas. Além disso, tratados tributários bilaterais costumam funcionar em prol dos países ricos e dos interesses corporativos. Emirados Árabes Unidos, Reino Unido, França, Suíça e Países Baixos são os maiores responsáveis pela formulação de tratados tributários injustos. A real origem do problema de sonegação fiscal é o fracasso gigantesco em atualizar leis escritas há mais de um século. Essas leis não são adequadas. A OCDE assumiu o papel de determinar normas internacionais e implementar reformas. Porém, até agora, essas reformas mal arranharam a superfície, permitindo que o problema piore cada vez mais. Como acabar com a sonegação fiscal das empresas multinacionais de uma vez por todas? Primeiro, precisamos de regras de transparência que obriguem as multinacionais a declarar publicamente seus lucros e atividades comerciais em todos os países onde operam. Isso se chama relatório país a país. Segundo, precisamos achar modos mais justos de dividir a fatia tributável da receita corporativa entre as jurisdições.
Podemos taxar corporações multinacionais como uma única entidade, ao invés de cada subsidiária como entidade separada, e combinar o valor de vendas e bens e o número de funcionários de cada local onde a empresa opera. Essa ideia é chamada de tributação unitária por distribuição proporcional. Terceiro, as guerras comerciais onde os países derrubam as alíquotas uns dos outros precisam parar. Precisamos criar uma alíquota corporativa efetiva mínima mundial, idealmente de cerca de 25%. Elas podem acabar com o preço de transferência, a transferência de lucros, acabar com a corrida para o fundo do poço e restaurar o elo entre o local onde a atividade comercial acontece e onde os impostos são pagos. Enquanto isso, países de baixa renda podem adotar medidas para se protegerem contra a sonegação fiscal corporativa. Eles podem cancelar ou renegociar tratados tributários injustos e formular suas leis e normas para a divisão da base fiscal. E também podem formar blocos regionais com uma alíquota corporativa efetiva mínima fixa. Para que isso aconteça, precisamos que cidadãos do mundo todo se mobilizem. Precisamos exigir reformas fiscais justas. Talvez essa questão não pareça tão urgente como a saúde ou a educação. Mas a sonegação fiscal corporativa afeta bilhões de pessoas. A desigualdade continua a aumentar e governos continuam a cortar orçamento para serviços públicos. Agora só falta um slogan sexy para nossa campanha. O que queremos? Relatório país a país público e tributação unitária por distribuição proporcional. Quando queremos? Agora! Acho que vai precisar de mais trabalho.